Tem pessoas que a gente nunca deita ao lado, mas elas moram dentro da nossa cabeça. Não foi um amor vivido. Não foi algo que teve começo, meio e fim. Mas, de alguma forma, aquilo ficou. Ficou como ruído, como nó, como uma presença invisível que aparece nas madrugadas, nos silêncios, nos olhos perdidos no nada. E é assim que algumas conexões nascem, não pela presença, mas pela ausência que marca. Você se tornou isso para alguém. Alguém que não te teve de verdade, mas que também nunca te soltou. Alguém que foi incapaz de dizer fica, mas fez de tudo para você nunca ir completamente. Alguém que preferiu o controle à entrega, o mistério à transparência, o desejo à vulnerabilidade. E agora, vive entre os próprios fantasmas, obcecado por tudo aquilo que reprimiu. E esse tudo tem o seu nome. Pessoas emocionalmente indisponíveis têm uma forma disfarçada de amar. Elas não se declaram, não se aproximam, não se doam. Mas elas sentem. Sentem tanto que precisam esconder. Porque amar, para elas, não é bonito, é perigoso. É abrir uma ferida antiga. É olhar para um passado que ainda sangra. É tirar a armadura e correr o risco de ser visto, rejeitado, abandonado. Por isso, elas se escondem. Mas te observam. Se calam. Mas pensam em você todos os dias. Desaparecem. Mas esperam que você note. Negam. Mas sentem. E esse conflito silencioso vai fermentando por dentro, até virar obsessão. Hoje, você vai entender por que alguém que não soube te ter, não consegue te esquecer. Algumas pessoas não amam com o corpo. Amam com a ausência. Não constroem laços, constroem labirintos. E quando se deparam com alguém que poderia ser real, estável, intenso, elas travam. Elas não fogem de você. Elas fogem do que você representa. Um risco emocional que elas não estão prontas para enfrentar. A verdade é que o desejo não vivido não se desfaz. Ele fermenta. E tudo que fermenta dentro de alguém que já vive em conflito, vira veneno emocional. Você se torna um ponto fixo na mente da pessoa, um lugar que ela visita mentalmente toda noite antes de dormir. Você é a lembrança que não envelhece, porque nunca chegou a viver. Não teve começo nem fim. E tudo que não teve fim, continua em looping dentro da cabeça. Essa prisão emocional não precisa de beijo, toque ou convivência. Basta a ausência. Basta o arrependimento. Basta você seguir a vida para ela se sentir perdendo algo que nunca teve coragem de segurar. E agora, você não é só uma lembrança. Você é a obsessão que dói mais do que o amor que ela evitou viver. Amar nunca foi o problema. O problema é o que vem junto com o amor. Entrega, vulnerabilidade, exposição. E para quem sempre usou a frieza como armadura, se entregar parece suicídio emocional. É por isso que ela se sabota. É por isso que ele inventa desculpas. Eles não querem perder você. Só não sabem como ter você sem perder o próprio controle. Na cabeça de quem tem medo, o amor vira labirinto. Cada sentimento é um corredor estreito. Cada aproximação é uma ameaça. Cada carinho é interpretado como um sinal de fraqueza. Eles querem você, mas querem de um jeito que não doa, que não exija, que não aproxime demais. Só que amar de longe não cura ninguém. Só adoça o vício. Por isso você virou esse ciclo vicioso que a pessoa não consegue abandonar. Ela te afasta porque sente demais. E sente demais porque te afasta. A mente dela é um campo de guerra entre o que deseja e o que se permite. E você está bem no meio disso. Sendo desejado por alguém que só sabe te querer quando você não está olhando. Obcecar-se por alguém é o caminho mais curto para continuar sentindo sem precisar se comprometer. É a fuga mais sofisticada da alma. Manter o outro dentro da mente, mas fora da vida. A obsessão é a maneira da mente covarde manter controle sobre algo que não teve coragem de viver. Porque viver exige coragem. Observar, não. Você virou um personagem dentro da cabeça de alguém. Alguém que te redesenha com saudade, com culpa, com desejo, com medo. Você é lembrado todo dia, mesmo que nunca seja mencionado. E isso não é uma homenagem. É um sintoma. Porque tudo que é negado emocionalmente, uma hora vira doença interna. A pessoa começa a justificar sua ausência com frases como: você era demais para mim. Eu não estava pronto. Você é bom demais e isso me assustou. Só que a verdade é mais cruel. Ela teve a chance de te viver e escolheu se proteger. Agora, paga o preço dessa escolha com pensamentos obsessivos que não dão trégua.
E você virou o castigo emocional de quem não soube te escolher. Eles não mandam mensagem, mas veem tudo. Eles não curtem suas fotos, mas sabem exatamente onde você esteve ontem. Essa é a psicologia da vigia. Manter-se invisivelmente presente, como se bastasse te espiar para se sentir vivo, para se sentir no controle. A pessoa emocionalmente indisponível cria um campo de vigilância afetiva. Ela não quer te dar amor, mas também não quer que ninguém mais dê. Ela não quer te viver, mas também não quer te ver livre. Ela te aprisiona com a presença invisível, com o olhar que não aparece, mas pesa, com a ausência que grita, mesmo calada. E o pior, ela acha que isso é o bastante. Que te acompanhar pelas redes sociais substitui um pedido de desculpa. Que reagir a um story compensa todas as palavras não ditas. Que esse contato gelado, esporádico, intermitente, vai te manter no bolso emocional dela para sempre. Mas você não nasceu para ser opção de ninguém. E muito menos passatempo de alguém que não sabe o que fazer com você. Quando alguém não sabe lidar com o que sente, ela transforma sentimento em raiva. E essa raiva, quase sempre, é direcionada para quem menos merece, você. Você vira o símbolo do incômodo. Você vira o motivo da bagunça interna. Mas não é. Você só acendeu uma luz onde a pessoa preferia manter escuro. A partir daí, ela começa a criar narrativas internas para te odiar em paz. Te acusa de coisas que não fez. Interpreta seus gestos com má fé. E faz isso porque precisa justificar o distanciamento. Precisa encontrar motivos para continuar fugindo. Porque admitir que sente seria trair o próprio ego. É cruel, mas acontece. Você se torna um espelho tão nítido que a pessoa sente vontade de quebrar. Porque você revela tudo que ela tentou esconder até de si mesma. E quanto mais ela tenta te apagar, mais você grita na consciência dela. Não com palavras, mas com presença, com lembrança, com tudo aquilo que ela perdeu por medo de amar. Você já sabe que essa história te faz mal. Já sabe que a pessoa não muda. Já entendeu que tudo é raso, frio, confuso, desgastante. Mas ainda assim, você não consegue sair. E por quê? Porque você não tá preso à pessoa. Você tá preso à esperança. A esperança de que, um dia, tudo vai fazer sentido. De que o sentimento vai vencer o medo. De que a pessoa vai reconhecer o quanto você foi verdadeiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa que vai doer, e depois libertar. A obsessão dela não é amor. E sua permanência nesse laço também não é. É dependência emocional. É carência disfarçada de romantismo. É o medo de soltar alguém que, no fundo, nunca te segurou com firmeza. Você não pode ser curativo de ninguém que ainda insiste em abrir a própria ferida. E o que te prende a essa pessoa não é amor. É o eco do que poderia ter sido. E você precisa parar de se alimentar de ecos. Amor de verdade não precisa de sinais escondidos. Não precisa de silêncios prolongados. Não precisa de vigilância oculta. Amor de verdade é claro. É presente. É escolha diária. E se essa pessoa ainda não te escolheu, é hora de você se escolher. Você virou a obsessão de alguém que nunca soube lidar com a própria verdade emocional. Alguém que desejou intensamente, mas não teve coragem de assumir. Alguém que te estudou em silêncio, que te vigiou por trás das telas, que te analisou com o olhar de quem quer, mas tem pavor de tocar. E agora vive num conflito interno, preso num sentimento que nem ele mesmo entende, e que só cresce quanto mais tenta fugir. Só que você não foi feito para viver dentro da cabeça de alguém. Você foi feito para ser vivido de verdade. Para ser sentido, escolhido, celebrado. Não para ser mantido como backup emocional de alguém que só te deseja quando percebe que pode te perder. Você merece alguém que não fuja do sentimento. Alguém que não se esconda atrás de desculpas, traumas ou silêncios calculados. Alguém que, diante da confusão, escolha o amor. E não a distância. Você virou o pensamento fixo de quem nunca soube o que fazer com você. E por mais que isso pareça uma prova de importância, não se engane. Ser lembrado não é o mesmo que ser amado. Obcecar-se por alguém é fácil. Requer apenas ausência e carência. Agora, amar de verdade, isso exige presença, vulnerabilidade, entrega. E infelizmente, nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. E aí vem a parte mais dura de engolir.
Você não pode fazer nada por alguém que ainda escolhe a fuga. Não importa o quanto você ame. Não importa o quanto você esteja pronto. Se a pessoa não estiver disposta a mergulhar contigo, você vai continuar se afogando sozinho, tentando salvar alguém que nem entrou na água. A sua vida não pode ficar em pausa esperando alguém resolver o que sente. Você não é o projeto emocional inacabado de ninguém. E muito menos a obsessão silenciosa de quem te deseja no escuro, mas foge da luz da convivência real. Você é inteiro. Você é presença. E quem só consegue te querer pela metade, não te merece nem por um segundo.